Você sabia que a Johnson tem um processo gigantesco, ó, 300 anos? Vamos ver o que aconteceu agora em abril. Mais uma vez, porque já vem acontecendo anteriormente. A Johnson Johnson está sofrendo alguns processos e está tentando falência. Então, o que acontece é muito simples. Aqui, ó, a subsidiária da Johnson enfrentou dezenas de milhares de ações judiciais alegando que seus produtos à base de talco, como talco para bebês, causaram câncer devido à contaminação por amianto. Na época, a gente fez vídeo falando sobre isso no canal, já há alguns anos atrás. Eh, Lá, quando a gente participava da rede de comunicação Conhecimento é Poder, a Sandra Velasquez, lá da França, ela fez uma live muito bacana sobre isso. E a gente vê que até hoje as pessoas ainda têm o costume de colocar talquinho, perfume nas crianças. Se esses produtos causam mal para o adulto, porque foram pessoas, começou com crianças também, né? Mas adultos também tiveram problema, né? Especificamente mulheres. Então, você imagina para criança, porque tem necessidade de ficar passando, colocando cheiro na criança, tal, perfume, essas coisas, não precisa fazer isso com criança. Eu, eu até entendo que uma parte nossa, assim, um pouco ignorante, porque eu também tive meus filhos, né? E quando eu era pequena, criança fofinha, você quer passar uma coisinha cheirosinha nela e tal, não sei o quê, né? Pegar aquele bebê. Só que isso faz mal para a criança, né? E com o tempo a gente vai ficando mais esclarecido, né? Porque nas prateleiras você vê aquele monte de coisa, né? Você entra na loja assim de produtos para criança, para bebê, você já sente até o perfume e tal. E é uma coisa que atrai as pessoas, né? Mas muitos dos problemas que a gente tem ao longo dos anos, a gente vai descobrindo depois, às vezes, porque muitas das vezes as pessoas não conseguem nem descobrir. Depende se você tem um bom profissional por trás ou se realmente a causa é muito evidente. Então, é, aí a empresa, para gerenciar esses passivos maciços, né, ela usou uma estratégia legal controversa, conhecido como Texas Two-Step. Isso envolveu a criação de uma subsidiária, transferindo todos os passivos relacionados ao talco para ela e, em seguida, fazendo com que a subsidiária entrasse com pedido de falência do capítulo 11. Esse capítulo 11 é bastante falado. Então, é uma estratégia. As empresas, muitas costumam usar isso, né? Pedir falência e tal, para diminuir os danos. Essa manobra visava pausar o litígio, resolver reclamações no Tribunal de Falências, potencialmente limitando a exposição financeira da Johnson Johnson e permitindo que a controladora continuasse as operações normalmente, né? Então ia resolvendo lá os processos e tal, não sei o quê, mas e sempre recorrendo. Os tribunais federais de falência rejeitaram repetidamente as tentativas de resolver os processos de talco por meio de falência, que é uma estratégia. Os juízes determinaram que a própria Johnson Johnson é financeiramente saudável e não está no topo de dificuldade que a proteção contra a falência deve resolver. Agora,
Vamos dar uma olhada em algumas matériazinhas aqui, rapidinho. Uhum. Muito bem. Então, essa matéria aqui, do dia 1º de abril, está falando 10 bilhões. Os juízes rejeitaram o acordo, né? Aqui tem a propaganda, aqui essa matéria da Reuters. Rejeitou na segunda-feira a decisão da Johnson Johnson, proposta de 10 bilhões para encerrar dezenas de milhares de ações judiciais, alegando que seu talco para beber e outros produtos de talco câncer de ovário, marcando a terceira vez que a estratégia de falência da empresa falhou no tribunal. Ela tem tentado resolver os processos por meio de falência de uma empresa subsidiária depois de duas tentativas anteriores, que falharam também. Essa outra matéria aqui, ó, da CNN, de setembro de 2024, também falando. Era 8 bilhões que encerraria dezenas de milhares de ações judiciais, alegando que o talco para beber da empresa e outros produtos causaram câncer. Veja como, se você for investigar a fundo isso, é bizarro o que estava acontecendo. Ainda acontece, mas se todas as pessoas que fossem investigar, né, que tiveram problemas sérios de saúde e usavam esses produtos e fossem investigar, aí ia ser uma coisa assim brutal, né? E isso foi só em assim uma parte, né? Porque não foi em vários países isso. Essa empresa, esses talcos aí de alguns produtos, eles foram suspensos quando começou a surgir isso aí. Só que, e daí eu dei uma olhada, eu fiz vídeo também sobre isso, né? Eu dei uma olhada, essa, só que esses produtos, inclusive aqui no Japão, através da Amazon, são vendidos ainda. As pessoas podem comprar. Loja física, aí eu já não sei porque eu não costumo entrar em loja para ver essas coisas, né? Porque geralmente a gente associa isso para bebês mesmo, né? Os produtos assim. Tem para adulto também, mas no caso desses talcos, não sei o quê. Agora, tem muita gente que usa, né? Adulto, mulher, principalmente, por quê? Porque é aquela coisa de, é muito fofinho, é cheirosinho, né? Então, e, a- e aí, né? E eu não entendo. É, é um pó, é uma química. Não sei, cara, porque as pessoas têm é difícil de entender, né? Mas enfim, né? Essa crítica aqui não, enfim. Aí vai falar da manobra de duas etapas e tal, não sei o quê, né? Esse é aqui, ó, o do capítulo 11 e tal, né? Que está lá judicialmente, é um tipo de falência que envolve uma reorganização de ativos e dívidas por supervisão judicial. O objetivo é usar o processo para forçar todos os demandantes a um acordo, sem exigir que a própria Johnson declare falência, entendeu?
Então, só que aí eles rejeitaram. Por quê? Porque é uma empresa multimilionária. Tem, sabe? Então, assim, não, você pode resolver isso sem declarar falência, não sei o quê, porque, né, quer sair pela portinha lá, escondidinho, né, e depois voltar como se nada tivesse acontecido. Não é assim. Essa outra matéria aqui são muitas ações, muitas. E isso porque, como eu disse, se a maioria, ou se todas as pessoas que fossem investigar para saber, né, causas, danos físicos, né, para a saúde, nossa, isso aqui, essa matéria aqui de 2 de abril vai falar a mesma coisa, né? Tentou 3 vezes resolver processo de talco no Tribunal de Falências e não funcionou, né? Aí aqui eles falam mais algumas coisinhas aqui, né? Explica tudo. Então, tem várias matérias que falaram sobre isso. A terceira vez e tal, é uma coisa que, assim, as mídias falam um pouquinho, falam, fica ali e tal, porque você vê o tamanho dessa empresa. Então, não é um negócio que vai ficar escancaradão assim para o povão. Olha, sair na TV, porque ainda mídia aberta, muita gente ainda assiste mídia aberta, né? Tá ficando um negócio assim, mais para internet e tal, né? O povo tá deixando um pouco, mas mesmo assim, o povão mesmo ali, a base ainda assiste muita mídia aberta. E essas pessoas, a maioria delas, são muito, tem muita desinformação. Então, você imagina se na mídia aberta eles escancarassem isso aí, né? E tá virando moda as pessoas comprarem pela internet, né? Comprar coisas para casa, assim, a maioria das coisas, né? Porque eu acho, sempre foi muito melhor você comprar ali a coisa física, você ir no lugar, pegar, né, você mesmo, escolher, tocar e tal, do que como se você fosse na feira buscar as frutas, né, legumes, do que você olhar uma foto, um negócio ali e pedir e tal, né? Que muitas vezes nem vem do jeito que você quer. E e essa empresa usa bastante isso aí, né? Através de sites de compra e tal. E mesmo com tudo isso que está acontecendo, ainda é vendido esses produtos. É isso que é bizarro. Ainda é vendido esses produtos. E muita gente ainda compra, porque, sei lá, porque não está sabendo, está desavisado. Deveria ser proibido isso. E por que que esses sites de compra ainda repassam esses produtos, né? Não deveria. É uma coisa assim criminosa, porque isso aqui foi comprovado. E não é de hoje, não faz um ano, dois, faz muito. É, aqui, vítimas de câncer que usaram pó de talco descontinuado estão buscando justiça contra a Johnson Johnson. De quando que é isso aqui? 9 de abril. Mas aqui vai falar de datas, né? 2022, tal. Em 2010, a agência especializada em câncer da Organização Mundial da Saúde classificou o uso perineal de pó corporal à base de talco como um agente cancerígeno do grupo 2B, ou seja, possivelmente causa essa doença para humanos.
E em 2024, após mais pesquisas e avaliações, todas as formas, né, formas de talco foram reclassificadas como cancerígenas 2A, mais perigosas, provavelmente para humanos. Provavelmente. Se já teve comprovação, eles foram obrigados de tanto processo que a empresa estava sofrendo ali de comprovação. Então, eles tiveram que pegar lá especialistas e realmente o negócio estava sério, né? Tiveram que escancarar aí, né, entre aspas. Então, não é provavelmente, porque sempre tem que usar uma saidinha ali, né? Embora a empresa continue a afirmar publicamente que os processos judiciais de tal são sem mérito, em 2020 ela anunciou que encerraria as vendas de produtos de talco na América e posteriormente descontinuou os produtos globalmente, que é mentira, e se você for investigar você vai ver, porque eu fui até aqui no Japão, no site, eu procurei, tem também, se quiser comprar para para vender sites de vendas, e não é só Amazon, outros sites de vendas. Aqui tem bastante também. E você acha produtos da- dessa linha de talco. E que assim, eles podem continuar usando as mesmas fórmulas, né? Dar um nome diferente, mudar o rótulo ali, né? A embalagem. Então, sabe, tem várias saídas para esse pessoal, né? E as pessoas compram. Em outubro de 2021, enfrentando 3,5 bilhões em vereditos e acordos e mais de 38 mil casos de câncer relacionados a seu produto de talco, a Johnson usou uma regra da lei de Texas para atribuir uma responsabilidade, suas responsabilidades, vontade de espirrar, responsabilidades por reivindicações de talco a uma nova subsidiária e tentou buscar uma falência. Hum. Então, daquele jeito lá, tentou resolver, né? Para ficar de boazinha e os processos e tal lá, né? Dar uma caladinha e tal, vamos fazer um acordo aqui, vamos resolver e continuar de boa. E aí vai falar 2023, 2021, mas olha, anos antes, isso aqui é quando os processos começou a andar, né? De 2019 para lá, 2017, mas antes disso a coisa já estava fervendo já. É porque aí começou a aparecer, ficar um pouco mais escancarados, mídias começaram a falar, eles tiveram realmente que pegar lá os especialistas e falar, vamos ver se é isso mesmo e tal. Então, a coisa, ó, começou a andar há muito tempo, né? Já são anos e anos. Eu acho que já tem aí uns 15 anos, se não for mais. E essa última aqui, que tá difícil de entrar aqui, né? Essa empresa aqui, tá? Você vê que na foto não tem nem rótulo, né? Pardur, eu acho que é assim que fala. Ó, essa daqui, né? É, já, já. A Johnson Johnson enfrenta mais de 50 mil ações judiciais. Então, você vê que conforme vai passando, vai aparecendo mais ações,
comprovadamente. Você vê que chegou nos 50 mil ações judiciais, alegando que seus produtos tal, não, amianto e causam câncer em clientes. Amianto. Então, sabe o que que é a questão? É não ler o rótulo, não saber o que que é aqui, que tipo de produto é esse, por que que tem amianto ali, que o amianto é usado para quê, ele pode causar, o que que ele pode causar na sua pele, né? Que mal ele pode fazer. Então, o rótulo é importante, né? Muito importante. Você vê, uma criança pode ter problemas sérios de saúde na, na adolescência ou mais para frente. Por quê? Porque eu usava demais esse tipo de produto, né? Os pais usavam, né? E não sabia, não tinha essa informação. Então, isso aí é importante. Importante as pessoas saberem. Já perdeu vários casos de litígio do pó, resultando em mais de 4 bilhões em julgamentos. Em o esforço para se proteger dos custos potencialmente astronômicos dos processos judiciais, ele tentou duas vezes, falhou nas duas vezes, declarar falência em Nova Jersey. Agora espera tentar novamente, dessa vez no Texas. Enquanto isso, no litígio Oxycontin, a família Sacker soube recentemente que sua tentativa de usar o processo de falência para se proteger foi rejeitada pela Suprema Corte, né? Mais uma vez. O que é o capítulo 11, como isso ajudaria? Nos termos do capítulo 11 do Código de Falência dos Estados Unidos, permite que uma pessoa ou empresa reorganize suas dívidas enquanto ainda opera e, uma vez que suas dívidas sejam pagas, saia do capítulo 11 com um balanço patrimonial limpo, né? Em um caso do capítulo 11, o devedor apresenta um plano de reorganização, atribui credores a diferentes classes, grupos com reivindicações semelhantes e determina o valor total em dólares a ser distribuído entre os membros da classe. Dito de outra forma, o plano limita o valor total que a empresa deve pagar a todos os credores de uma classe, normalmente deixando os credores recuperarem apenas uma fração do que lhes é devido. Todas as ações judiciais contra o devedor são suspensas, pausadas, né? Durante o caso do capítulo 11. Os demandantes, como outros credores, são atribuídos a uma classe e recebem apenas uma parte do valor alocado a essa classe. Para uma empresa como a Johnson, que enfrenta um tsunami de litígios, o limite de pagamento do capítulo 11 pode salvar a empresa. Especificamente ali nos estados, né, dos Estados Unidos, que as pessoas entraram com ações e tal. Não teve só lá, teve em outros países também que tiveram, mas assim, a mais escancarada foi ali, né? Só que esse produto aí, ele é conhecido no mundo inteiro. Então, é por isso que eu digo, se a mídia aberta escancarasse isso por povão, olha, aí eu quero ver, porque, meu, como que eles iam fazer para vender tantos produtos que tá aí nos sites aí, né, a rodo para o povo comprar. Então, esse site aqui dessa Pardue, aqui, ó, primeira tentativa, 2021, porque aí foi quando viu que não tinha jeito, né, de acordinho e tal, não sei o que lá, e negação, né, a negação de que não, nosso produto é isso, tal. Alguns tentaram acordo,
né? Aí foi indo para esse lado, 2023, aí tentativa um, tentativa 2, tentativa 3, e agora em abril também, né? Não deu certo de novo, pai do Pharma, né? E a família Sackler, hum, fabricante do Oxycontin. Gente, é muita química, é muita coisa. É muita coisa ruim que esse povo coloca nesses produtos para eles ficar tudo bonitinho, cheirosinho e não sei o quê, sabe? E é caro esse barato aí, mano. E é caro. Putz, grilo, né? Ó, quando eu tinha meus filhos pequenos, eu achava. Só que eu não tinha condição naquela época. Eu cheguei a usar a fralda de pano no meu filho mais velho. Muita gente, acho que hoje em dia as pessoas, sei lá, nem imagina como seja, não tem ideia, mas eu cheguei a usar fralda de pano. E eu não tinha dinheiro para ficar comprando essas coisinhas bonitinhas, cheirosinha, não sei o quê. Ah, tinha chá de bebê e tal, né? Aí eu ganhei muita coisa, ganhava umas coisas lá, e claro, tinha alguns desses produtos aí também, mas eu comprar, né? Então eu também fui, de certa forma, ignorante nessa parte, porque se eu soubesse, se eu tivesse informação, né, naquela época, eu imaginasse, porque criança não tem que ficar tendo cheiro, não tem que ficar passando esse monte de coisa na pele da criança, do bebê, não, não tem essa necessidade, você está causando mal, né? Na nossa ignorância, né? Enfim, mas assim, eu cheguei a usar. Sim, admito, pouco, né? Muito pouco, porque eu não tinha dinheiro para comprar essas coisas. Então, né? Tinha chá de bebê, ganhava ali uns negocinhos e tal, mas eu mesmo ficar comprando, eu não tinha essa condição, não. E aí vai falar de novo aqui. Então, são coisas importantes que a população tem que saber, informação útil que a população precisa saber. Não deveria ficar escondido só em alguns sites, algumas notinhas, não. Tinha que estar direto escancarando isso aí. Mas, ó, né? As empresas multimilionárias, você acha 8 bilhões, 9 bilhões, meu, é dinheiro pra caramba. Então, tá, beleza. Então, eu vou deixar aí algumas dessas informações aí para quem tiver interesse de ler e compartilha com quem você conhece aí e tal, né? Aquela pessoa que gosta de ficar comprando esses produtinhos aí para beber, ou se você tem uma amiga que adora, né? Essas coisinhas cheirosinhas. E ó, eu vou te falar um negócio. Presta atenção, tá? Não é só talquinho, não. Presta atenção. Então tá bom, né? Vamos falar menos aqui, porque você sabe como que é. Até mais então, galera.